Olá, este é o segundo vídeo do curso sobre criação de aulas digitais com GeoGebra e nele vamos tratar do problema onde colocar a lixeira. Este problema foi inspirado em um problema de otimização abordado no texto Onde Morar, de Sueli Costa, publicado na Revista do Professor de Matemática, e no experimento Onde Fica a Lixeira, desenvolvido pelo projeto Matemática Multimídia, e estará disponível em breve na internet no endereço www.m3.mate.br. O enunciado do problema é este. Três famílias que vivem em uma mesma propriedade rural desejam construir um depósito de lixo comum. Onde esse depósito deve ser construído? A primeira opção seria colocar o depósito em um ponto de modo que a distância para cada uma das três casas seja igual. Uma outra opção seria colocar o depósito na posição que resulta na menor soma das distâncias até cada uma das casas. Obviamente, esse problema admite várias outras opções, porém abordaremos apenas estas duas nesse vídeo. Agora, vamos começar a nossa construção. Como a abordagem que faremos é essencialmente geométrica, vamos começar ocultando os eixos. O passo seguinte é criar os três pontos que farão o papel das três casas. Mas vamos deixá-los visualmente diferentes. Para isso, em Propriedades, vamos começar mudando o tamanho e a cor e, por fim, criar uma legenda e pedir que o rótulo exiba a legenda. Com isso, obtemos esse resultado. Fazendo o mesmo para os outros pontos, obtemos este resultado. Agora, vamos criar os dois pontos que servirão para a investigação das duas opções. Mexendo um pouco no visual deles, temos este resultado, que pode ser feito também com um outro ponto. O próximo passo é deixarmos claras as informações que usaremos para resolver o problema. E isso pode ser feito com a ajuda da ferramenta distância, comprimento ou perímetro. Eu clico em uma das casas e no ponto que representa a opção 1 e obtenho a distância entre esses dois objetos. Posso fazer o mesmo para os demais e veja que eu tenho todas essas informações representadas na tela. Também farei a mesma coisa para a opção 2. Porém, a informação que precisamos para resolver a opção 2 não são as distâncias isoladamente, mas sim a soma de todas elas. E para isso, vamos usar a caixa de entrada de comandos. Digitamos o nome da variável que vamos usar. Eu escolhi soma, você poderia escolher qualquer outro nome. E digitamos o nome dos objetos que contêm as distâncias desejadas. Esse comando vai criar uma variável chamada soma, cujo valor será igual à soma dos valores desses três objetos. Veja que ela consta na janela de álgebra, mas nada foi mostrado na tela. Note que as distâncias exibidas dessa maneira ficam bastante confusas. É difícil entender a que se refere cada uma delas. Portanto, vamos usar um outro recurso para exibir essas informações. Mas antes disso, vamos ocultar uma a uma. O recurso que utilizaremos são as caixas de texto. Clicando em qualquer local da tela,
aparece essa janela de diálogo que nos permite digitar o texto que queremos que apareça. Apenas para servir de exemplo, vejamos o que acontece. As informações que precisamos para resolver a opção 1 são as 3 distâncias isoladamente. Para isso, vindo em Propriedades, Texto, vamos editá-lo para exibir o seguinte. Aqui, queremos que apareça o valor do objeto distância de A a D, que foi o objeto criado quando pedimos a distância da casa 1 até a opção 1. Mas como este texto se refere a um objeto criado no GeoGebra, precisamos colocar o texto fixo entre aspas e esse sinal de mais, para que ele entenda que deve exibir o valor desse objeto e não o texto distância AD. Clicando em OK, veja que temos o valor da distância ao invés do texto que foi digitado. Fazemos o mesmo para as demais casas. Pronto, temos as informações necessárias. Agora rearranjamos para que a informação fique um pouco mais organizada. E quando movimentamos o botão opção 1, veja que os valores são atualizados automaticamente. Já para a opção 2, a informação que precisamos é a soma das distâncias. Portanto, vamos criar um novo texto com o seguinte conteúdo. Veja que soma é o nome da variável que contém a informação que desejamos. O texto está criado e, se movimentarmos este ponto, teremos a informação desejada. Note que, movimentando a opção, ela altera apenas as informações referentes a ela. Por fim, como todas as informações que precisamos estão disponíveis na área de construção, vamos ocultar a janela de álgebra. Lembre-se que é possível mover todos os pontos da construção, para que os alunos decidam qual a posição de cada uma das 3 casas e depois possam procurar pela resposta esperada. Com isso, vamos começar a nossa investigação. Relembrando o problema, 3 famílias que vivem em uma mesma propriedade rural desejam construir um depósito de lixo comum. Onde esse depósito deve ser construído? A primeira opção que apontamos é construir o depósito em uma posição que tenha a mesma distância até cada uma das 3 casas. A segunda opção é colocar o depósito em uma posição que resulte na menor soma das distâncias até cada uma das casas. Usando a construção que fizemos no GeoGebra, é possível procurar empiricamente pela solução de cada uma das opções. Para a opção 1, eu olho as informações disponíveis no lado esquerdo da tela. Neste caso, veja que a distância até a casa 3 está muito alta, então aproximamos um pouco mais dela. Até a casa 1 está muito baixa, então afastamos um pouco dela. Procurando assim, podemos encontrar, por exemplo, essa posição, que não resultou em 3 distâncias exatamente iguais, mas próximas uma da outra.
Essa é a limitação da procura empírica por uma resposta. Nem sempre obtivemos a melhor. Agora, procurando pela opção B, basta olharmos aquele ponto. Veja que conseguimos uma soma igual a 22,89. Movimentando um pouco mais, não encontramos nenhuma outra que seja muito... Opa! Essa, aparentemente, é a melhor solução. Essa é a parte interessante para realizar com seus alunos. Entregue a eles a construção feita e deixe que cada aluno ou grupo defina a posição das casas da maneira que desejar. Depois, procure as posições para cada uma das duas opções, que resulte em bons valores. Com isso, cada grupo terá a sua própria configuração e suas próprias respostas, e você poderá entrar na discussão de como obter essas respostas de maneira mais precisa. Agora, vamos analisar a solução para cada uma das duas opções. A primeira opção nos pede que o local onde o depósito de lixo será construído esteja à mesma distância de cada uma das três casas, ou seja, que ele seja o centro da circunferência que passa por essas três casas. Para isso, vamos usar esta ferramenta para construir um círculo passando pelas três casas. Temos o círculo. Agora, com este recurso, construímos o ponto médio dele. Veja que este ponto preto é a solução ideal para a opção 1, e empiricamente eu cheguei muito perto dele, mas não exatamente nele. Mas a solução para a segunda opção não é tão simples. Portanto, ao invés de encontrarmos a solução exata, vamos mostrar uma propriedade que deve facilitar a busca por uma solução melhor. A propriedade que vamos utilizar nos diz que o ponto que procuramos é aquele que olha para cada um dos lados do triângulo sugerido pelas três casas sob um ângulo de 120 graus. A demonstração dessa propriedade está feita no texto Onde Morar, de Sueli Costa, publicado na Revista do Professor de Matemática, volume 16. Se você desejar, pode conferi-la lá. Para utilizar essa propriedade, vamos construir os ângulos mencionados, usando esta ferramenta. Para usá-la, clique em um dos vértices do ângulo, no centro e no outro vértice. Faça o mesmo para os outros ângulos. Certo? Veja que os ângulos criados estão muito próximos de 120, pois o ponto que encontramos empiricamente era um bom chute, mas podemos melhorá-lo movimentando um pouco. E, eventualmente, encontramos uma solução ainda melhor quando os três ângulos se aproximarem de 120 graus. Por exemplo, aqui. Mas veja que esse método não nos dá a solução exata, pois os três ângulos não estão exatamente iguais a 120 graus, mas nos permitiu melhorar um pouco mais a nossa solução. Vale salientar que essa solução só funciona para triângulos que tenham ângulos menores do que 120 graus, mas deixaremos esse caso para a tarefa. E assim encerramos esse nosso segundo vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima.